Caetano, me dá um copo, por favor. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Meni Porto Alegre Online. E essa nossa edição tradicional, nós teremos uma participação especial com o ex-governador Antônio Brito, que, além de jornalista, foi deputado federal, governador do Rio Grande do Sul, ministro da Presidência, e, além de jornalista, é bacharel em Direito. E eu aproveito, governador, para agradecer a sua disponibilidade aí de Miami, e agradecer aqueles todos que estão nos assistindo, dedicar o seu tempo a uma das nossas agendas. É uma satisfação contar com a sua participação e com a sua expertise na gestão pública para nos ajudar a entender como o nosso país, o nosso estado, nossa cidade estão sendo vistos internacionalmente. E eu quero lhe fazer uma referência, antes de fazer a primeira pergunta, dizer que o senhor teve um passo, o senhor tem uma participação muito importante nisso que nós estamos fazendo hoje, nessa transmissão virtual, né, entre países, porque um dos passos decisivos para isso foi a sua deliberação de privatizar a CRT, onde começou a telefonia celular, isso aí se espalhou e hoje faz parte do nosso dia a dia, né? Daqui a pouco vai fazer parte do nosso DNA, né? E então eu faço essa justa homenagem porque o senhor teve uma participação definitiva nisso. Pois bem, eu e o meu presidente do conselho, seu amigo de longa data, Humberto Ruga, ambos em nome da Associação Comercial, mais uma vez agradecemos a deferência, né, e a sua gentileza de estar conosco. Espero que na sua vinda ao Rio Grande do Sul numa próxima vez, que esse período já tenha passado, o senhor possa desfrutar conosco aqui, quem sabe de um almoço, de um churrasco, entende, de uma convivência e até de um cafezinho, né? Mas seria bom abraçar o senhor. Então vai lá, governador, a primeira pergunta para iniciar o nosso debate. Como o Rio Grande do Sul e o Brasil estão sendo percebidos no exterior, ou pelo menos na atuação onde o senhor está, nos Estados Unidos e região do Caribe? Em primeiro lugar, eu queria agradecer muito o convite muito amável que eu recebi. Entre outras alegrias, a alegria de poder revê-los, o Paulo Afonso e o querido amigo Ruga são pessoas com quem eu convivi longamente e sou muito grato a ambos por tudo que ambos puderam contribuir no período em que eu exercia a atividade pública, né? A imagem do Brasil vai muito mal, né? Alguns países vivem muito da imagem do intangível, né? A ideia de que a Alemanha é eficiência, de que a Itália é a alegria. A nossa imagem como país, a imagem intangível, sempre foi muito positiva, né? Caiu a nossa?
Avisa mais, então. Ok. Bom, recomeçamos, governador. Sabe que Porto Alegre é a capital mundial da corneta, né? Então eu já estava aqui brincando comigo mesmo. Se não tivesse privatizado a telecomunicação, não teria acontecido isso. Não teria nada. Bem, eu tinha ali. O senhor estava respondendo qual é como é que o Brasil está sendo percebido quando caiu a. Eu tentava dizer que, infelizmente, né, a imagem do país ela caiu muito, né? Acho que isso tem a ver com a forma como o governo atual conduz questões como a questão do meio ambiente, em parte a questão da própria pandemia, tem a ver também com essa, na minha opinião, incomum vinculação do governo brasileiro com o atual presidente dos Estados Unidos, o que gera, evidentemente, uma resistência por parte da corrente, que, pelo menos até o momento, é majoritária nos Estados Unidos, que são os democratas. E eu tentava concluir dizendo que vocês, homens de negócios, sabem que quando a imagem política, a imagem diplomática, a imagem no campo da cultura está prejudicada, os negócios acabam pagando parte da conta, né? Então, eu vejo com muita preocupação o momento atual da forma como a diplomacia e o governo brasileiro atuam. Importante essa sua visão, muito importante, porque é um depoimento de uma pessoa que conhece os dois lados profundamente a área pública. E isso, evidentemente, reflete a nossa política interna aqui, como a gente infelizmente, está acompanhando. Acho que, por um lado, tem coisas que estão indo muito bem, né? A gente estava no caminho certo, e outras, uma das quais o senhor se referiu, que, na realidade, nos traz alguns incômodos, né? Eu queria lhe falar o seguinte: em recente publicação no site Poder 360, o senhor escreveu sobre a primeira parte de um estudo coordenado pelo presidente do INSPER, o economista Marco Lisboa, onde discute uma agenda econômica com um enfoque especial na qualidade do gasto público e tributação. O que pode compartilhar conosco desse estudo que pode ser aplicado no atual cenário econômico? O INSPER, né, e especial liderado pelo Marcos Lisboa, fez semana passada a publicação da primeira parte de um estudo com contribuições ao debate econômico, tributário, etc. E o que é muito interessante é que o estudo tem a coragem, porque é preciso ser corajoso para falar nisso, de dizer o seguinte: nós precisamos, como brasileiros, dar absoluta prioridade ao combate à desigualdade, à injustiça e à pobreza. Ok. No entanto, e aí que está a coragem, se não houver política pública eficiente, o dinheiro é gasto, o discurso é feito e a miséria segue igual. Segue igual. Então, o que o estudo mostra é que a gente tem, como país, gastado cada vez mais, mas também tem gastado cada vez pior. E, portanto, o resultado de gastar mais com gastar pior fica perto do zero. Exemplo, nós dobramos o gasto em educação e ninguém está aqui querendo discutir o quanto educação é fundamental, mas a qualidade do ensino ficou muito longe de sequer aumentar, né? E no caso da recente concessão de um benefício emergencial, benefício que não teve, eu acho, nenhum brasileiro que contestasse e que conteste a necessidade, mas o que a gente viu foi milhares de brasileiros que não tinham direito nem mereciam recebendo, e talvez milhões de brasileiros que precisavam não recebendo. Por quê? Porque o Brasil
faz biometria para a eleição. O Brasil tem um sistema de receita federal moderníssimo, mas o Brasil não sabe quem são, onde estão e como localizar os pobres brasileiros. Então, o estudo é muito interessante ao reconhecer que nós precisamos cada vez mais investir contra a desigualdade, mas que esse investimento não dará resultados se não for eficiente. E aí propõe perguntas que são perguntas perturbadoras. A quem realmente se quer beneficiar? Quais são os critérios? Onde essas pessoas estão? Como vai ser medida a eficiência e o resultado? Vão ser medidos a eficiência e o resultado dessas políticas. É realmente um estudo muito interessante, eu recomendo com muita convicção. Perfeito, governador. A gente tem falado muito aqui, já há algum tempo, sobre infraestrutura básica, que o país não tem, esgoto, água tratada, né? E isso talvez se insira no contexto do que o senhor falou. Se investiu muito em quê? No Japão, no pós-guerra, ele destruído, o Japão fez opção por 2 pilares para começar. Ensino fundamental, porque é da base que se forma, enfim, o resto da educação, e infraestrutura básica, porque ninguém vive no meio do esgoto e sem água. Com esses 2 pilares, o Japão, destruído numa guerra, se tornou o país que é. A comparação é ruim, né? Porque nós, com esse país continental maravilhoso, né, não sabemos fazer o dever de casa. E porque o senhor foi governador, enfim, conhece esses temas que são difíceis, às vezes, de tomar decisões, mas há uma lenda de que quem governa não gosta de enterrar cano, né, porque não dá voto, gosta de pintar rua, fazer ponte e algumas coisas assim. E eu acho que talvez isso, dentro desse estudo, é uma coisa que talvez eu vou ler, né, porque é muito interessante e a gente tem que mudar os paradigmas que até hoje a gente tem desse país. Presidente Lula, teve uma coisa. Não, me desculpe. Só para começou a falar do negócio de saneamento, eu comecei a me lembrar de uma situação que eu acho que mostra isso bem. Em 1990, portanto, há 30 anos atrás, eu fui, como deputado federal, o relator da nova lei do Fundo de Garantia, e esta lei discutia a questão do saneamento. Qual era o problema na época? É que o saneamento tem uma concessão municipal para administrar um bem que não é municipal, que são os rios, a água. Então, não há como fazer uma solução, por exemplo, para a bacia do Rio Gravataí, pensando só na cidade de Gravataí, e assim por diante. Muito bem, isso há 30 anos atrás. Aí, em 2002, 2003, eu estava terminando o meu curso de Direito, e escolhi como trabalho de graduação a confusão para definir as responsabilidades em saneamento, 18 anos atrás. Só agora, 30 anos depois da lei e 18 anos depois do curso, é que nós estamos começando a definir de quem são as responsabilidades e a tentativa de administrar as bacias hidrográficas e as redes de saneamento, que, por uma determinação da geografia, não podem ser só municipais ou só regionais. Então, isso dá uma amostra de como a gente tem trabalhado com ineficiência. Eu estou dando esse exemplo porque ele foi provocado aí pela tua afirmação. Obrigado, presidente Lula. O senhor Brito tem toda a razão. Me lembro, há muitos anos atrás, o problema que nós enfrentamos aqui no Estado por causa da estação de bombeiros. Tínhamos que nos dirigir a ANTAC, talvez o senhor se lembre.
Até hoje não tem solução. Eu fui presidente da Federação em 1990. 30 anos. 30 anos. Até hoje não está definido. A ANTAC é responsável. O nosso porto está abandonado porque ninguém pode mexer. Conseguiram alugar uma parte do cais para fazer festinha e tal, mas não tem solução. Quer dizer, falta uma política de cima a baixo, definindo de quem é a responsabilidade. Ou se é tudo da União, ou a parte do Estado, né, ou parte do município. A mesma coisa aqui, quando o Quester tentou botar, né, é outro problema que até hoje está lá abandonado na frente da Receita, né? O prefeito Marquesan esqueceu tudo isso. E quando vem o outro que o antecedeu também, querem fazer coisas novas. Nós vamos terminar o que foi começado, né? Tem que ter solução de continuidade. As obras aqui não têm solução de continuidade. Isso é o que me parece. Veja, eu todos os dias rezo contra o pessimismo, né? Eu sou uma pessoa que acho que a gente precisa estar sempre com os olhos no dia de hoje e olhando para o futuro. Mas, né, eu não posso deixar de fazer a seguinte observação, que é uma observação, na verdade, eu tenho 68 anos hoje, é uma observação um pouco sobre esse tempo todo que a gente viveu. O país, o Brasil, ele tem que ter muito orgulho do que avançou do ponto de vista da democracia, das instituições. Me parece um absurdo alguém achar e dizer que o passado era melhor. O presente, apesar de tudo, é melhor do que o passado em praticamente todas as áreas. Em praticamente todas as áreas. O nosso problema é que a conquista da democracia, ela por si só, não resolve questões objetivas como o saneamento, o transporte, a educação. Nós precisamos avançar na qualidade da gestão pública e privada, nós precisamos avançar na definição de alguns objetivos que sejam permanentes e que, sendo permanentes, não mudam a cada 4 anos. Né? Nós precisamos avançar na questão da eficiência. Vou dar um outro exemplo concreto, que, como eu trabalhei com a área farmacêutica, me mobiliza muito. Nos Estados Unidos, eu estou aqui como residente definitivo há poucos meses e, em situação temporária, completaria 3 anos e meio. Muito bem. O governo americano tem uma ficha do seu Antônio Brito, onde estão registrados e acessíveis os dados médicos do seu Antônio Brito, os remédios que já foram receitados, pelos médicos. Eu fui ao médico há poucos dias. A receita vai direto para a farmácia. A farmácia me entrega o remédio e me avisa a cada mês que eu tenho que ir buscar os novos remédios e me manda documentação sobre os problemas de cada remédio. Por que eu estou falando isso? Porque no Brasil, o Humberto Ruga, que graças a Deus está com saúde muito boa, ele tem lá um pedaço do perfil dele como paciente num hospital, o outro pedaço num médico, o outro pedaço num médico. E se ele for hoje ao médico, o médico vai ter que pedir todos os exames de novo. Aí o plano de saúde do seu Ruga fica muito caro, porque tem que fazer muito exame. Mas faz muito exame, porque o exame que ele fez está guardado Deus sabe onde. Eu estou pegando um exemplo assim, mínimo. São essas questões que a gente, na minha opinião, agora tem que resolver no Brasil. E aí pode ir para o campo que tu fores. Nós estamos com um déficit de eficiência, na minha opinião. Mas, Brito, se fizer isso, o governo, as esquerdas festivas aqui, vão inventar que é invasão de privacidade. É a primeira coisa que eles fazem quando
tu queres trazer algo de bom para o povo. Temos mais de 20 milhões de brasileiros sem CPF. Foi constatado agora. Bom, é a coisa mais fácil de fazer o CPF. Eu não vejo um esforço nesse sentido. Olha, e a Receita funciona bem, mas ela não tem força para impor a colocação do CPF. A primeira coisa que o governante tem que saber é quantos habitantes tem na sua região. É que o Estado brasileiro ele tem sido tradicionalmente mais moderno e eficiente na cobrança de impostos, Esse... no campo eleitoral. É admirável a nossa justiça eleitoral, e, em compensação, ele não consegue se organizar de forma eficiente em questões básicas. Vou para outro exemplo. E, pelo amor de Deus, eu não tenho mais idade de ficar aqui achando que os Estados Unidos são o melhor país do mundo e que eu estou no paraíso. Não é nada disso. Aqui também está cheio de defeito. Mas, quando houve a necessidade de apoiar as pequenas empresas por conta da pandemia, eu tenho o caso de um amigo meu, brasileiro, e assim como esse caso, existem milhões e milhões, que o governo anunciou aquele $1 trilhão que ia dar para diversas formas de apoio à questão da pandemia, e uma delas era um programa, era uma parte desse dinheiro, só para pequenas empresas manterem os seus empregados, os seus funcionários. Bem, ele recebeu em menos de uma semana, sem fazer praticamente nada. Por quê? Porque o cadastro dos pequenos empresários está rigorosamente atualizado. Na origem desse problema dos informais, tem o fato de que há uma desatualização e uma desorganização da informação, não é para invadir a vida do cidadão, é para protegê-lo na saúde ou ajudá-lo na deficiência, na dificuldade, por exemplo, de uma pandemia. As pessoas têm que se dar conta de que essa organização de dados, ela obviamente tem que ser feita com critério, com cuidado, respeitando a privacidade, mas o que não for digital hoje não funciona. É tão simples assim. Se não for digitalizado, não funciona. E parte da busca da eficiência do Estado brasileiro passa pela busca da digitalização do Estado brasileiro. É verdade. Infelizmente, isso acontece em detrimento de todos nós, né, governador? Aqui, por exemplo, no Brasil, na pandemia, a única autoridade que se movimentou para fazer alguma coisa pelos pequenos e médios, enfim, pelos empresários, foi o governo federal, que destinou verba para custear, enfim, a quarentena de funcionários. Isso funcionou bem, e disponibilizou recursos para capital de giro das empresas. Governador, faz 90 dias que esses recursos foram disponibilizados e até hoje não chegou na ponta. Até hoje as empresas não conseguiram receber. Então, o senhor está falando numa coisa que absolutamente tinha que ser natural, absolutamente, por ter esse critério. E as empresas, todas elas, têm esse cadastro nos bancos, onde tem contas, mas aqui ainda está prevalecendo o interesse financeiro das instituições. Como é que eu vou ganhar, já que eu não tenho spread para aquilo, e eu vou exigir porque eu tenho que ter uma contrapartida? Então, não se pensa no todo numa pandemia. Essa é a nossa preocupação, e é isso que nós, como Associação Comercial de Porto Alegre, estamos tentando mostrar, né, para os governos, sem entrar em outro mérito, porque quem está sendo penalizado aqui nesse estado e no país é a área econômica, em detrimento das outras. Nós absolutamente acreditamos, acho que é indiscutível a questão de manutenção da saúde, de todos os resguardos, isso não se discute, isso é prioritário. Agora, a penalização sem critérios, porque eu vou depois lhe dizer por que nós estamos advogando isso aqui, penaliza quem precisa e quem mais contribui
para o crescimento desse país são pequenos e micros, né? Então, essa falta de critério está fazendo com que morram centenas de CNPJs e se percam centenas, como já é o caso, de empregos, que serão dificilmente repostos, reconquistados após isso, porque nós já vimos um problema econômico seguro. Mas enfim, são as decisões de governos que talvez tenham interesses muito mais políticos, eleitoreiros, do que o bem-estar da população. E já que nós estamos falando nisso, né, o senhor se referiu muito bem a algumas coisas que o governo pode fazer, exemplo dos Estados Unidos, de que forma os programas sociais gerenciados pelo governo federal podem ser mais eficientes para que chegue a quem precisa, né? Eu vou me valer de novo do estudo do Marcos Lisboa e do pessoal do INSPER para dizer assim, vamos admitir que nós estivéssemos querendo fazer um programa social só na rua onde a gente mora, em uma única rua. Qual seria a primeira pergunta que a gente deveria responder? A quem que nós queremos beneficiar. Nós queremos beneficiar a todos? Não. Bem, se nós queremos beneficiar a alguns, o que define esse alguns? É a idade? É a renda? É a condição de ser criança, de ser mulher, de ser homem? Então, o primeiro problema dos programas sociais brasileiros é a falta de foco. Existem programas em diversas direções, eu não estou discutindo o mérito, mas aí tem o seguro-desemprego de um lado, o salário-família do outro, o Bolsa-Família do outro, o defeso para os pescadores do outro, e aí vai. Bem, qual é a nossa prioridade como sociedade? Nós queremos proteger a quem exatamente? O que define a palavra pobre no Brasil? Segundo lugar, primeiro lugar é foco. Segundo lugar é informação. Se eu não tiver informação, eu não consigo cumprir com o meu foco. Eu vou definir que eu quero atender a uma pessoa que ganhe até 2 salários mínimos, por exemplo, mas eu não tenho informação de onde elas estão. E o terceiro e último ponto sempre é medir permanentemente os resultados. Então, nós temos, e o estudo mostra isso, nós temos em torno de 120 bilhões sendo gastos por ano em programas sociais. E ninguém aqui está dizendo que é pouco, perdão, que é muito. Ao contrário. Mas o Bolsa Família é eficiente, um ou outro é eficiente, mas tem que definir melhor essas coisas. Então, eu acho que a primeira questão essencial, desculpem, é que agora, passada a pandemia, quando passar, vai ter que haver a decisão pelo Congresso de um programa social permanente. E aí eu, pelo menos, espero, foi o que eu escrevi no artigo, que o Congresso, antes de sair aprovando o programa, se pergunte e responda ao país a quem nós queremos beneficiar, com que critérios, tentar consertar um pouco essa confusão que existe nos programas. Em uma palavra, como dar mais eficiência aos programas sociais. Estamos com algumas perguntas aqui dos nossos teleassistentes, né? Aqui a pergunta do Fernando Vilarim. Por que a Receita Federal não manda um cheque direto para as empresas sem passar pelos bancos? Aqui tudo passa pelos bancos, né? Inclusive esse dinheiro que a gente vai pegar. Mas a pergunta que eu estou lhe fazendo é que ele faz. Porque não existe a decisão de fazer isso. A resposta é de 10 segundos. Excelente e verdadeira resposta, governador. Veja bem, é óbvio que teria que examinar questões técnicas, como a questão do simples, né? E isso não resolveria a questão dos informais. Então, a situação brasileira é complicada, porque você tem empresas que fazem
a declaração do imposto de renda, você tem empresas que têm regimes especiais e você tem os que estão na informalidade. Mas, admitindo que a Receita Federal tenha o nome de X empresas, para mandar o cheque para essas X, falta só decidir. Governador, tem aqui um pedido para que o senhor mande um abraço para os seus amigos que estão lhe assistindo. Deputado Jerônimo Gorgen, Gabriel Fuscaldo, Jorge Fuscaldo, Jorge André Brito, Vieira da Cunha, Isabel Cristina da Luz Silva. Então, estão nos assistindo e aí pedimos que o senhor faça um cumprimento a eles. Um grande abraço a eles. E eu, infelizmente, em função dessa coisa da pandemia, estou há vários meses sem poder ir a Porto Alegre, mas sempre com muita saudade. A última vez que eu fui foi engraçado. O pessoal, minha família, querendo saber o que eu queria fazer, eu digo, olha, eu vou do aeroporto para o Conca, direto matar a saudade. E eu estou dizendo isso porque essa tua história aí de querer me oferecer cafezinho, a mim não pega. Ou é churrasco ou Federação, não, porque o Paulo Afonso, não, tá, ou vem tomar um cafezinho ou um churrasco. Não esquece a primeira parte da oferta. Eu posso lhe dizer o seguinte, nós temos uma churrasqueira aqui, especialista, com uma vista para o Guaíba maravilhosa, e os churrascos daqui são famosos, são muito bons. Então, nós já temos o compromisso. O senhor avisa, independentemente da hora que chegar o voo, a gente está esperando com o churrasco. Vamos combinar? Acabei de ganhar uma costela gorda. Me diga uma coisa, já que nós estamos falando aqui, eu sei que a comparação é difícil, entende? Mas como o senhor conhece os dois lados, quais as medidas econômicas adotadas pelos Estados Unidos que deveríamos implementar? Eu sei que é complicado isso enfim, de divergências, enfim, de políticas, enfim, mas alguma coisa que o senhor pudesse, nessa conjuntura, dizer, segue por esse caminho aqui que vocês vão bem. A forma como o governo americano funciona não é exatamente o melhor exemplo para o mundo, né? Porque aqui também a confusão é enorme, né? A confusão é enorme. E aqui houve um prejuízo grave que justiça se faça no Brasil não aconteceu, porque aqui a queda de braço entre os democratas e o Trump levaram a que a Câmara aprovasse projetos, por ser democrata, que o Senado republicano alterava e vice-versa. Então, mas se a gente desconsiderar essas diferenças, o que foi feito aqui é um pouco em linha com o que foi feito no mundo todo, inclusive no Brasil. Primeiro, a tentativa de dar fluxo de caixa para as pequenas empresas, de modo que esse fluxo de caixa ajudasse na manutenção do emprego. Então, aqui, como vocês sabem, as pessoas são admitidas ou demitidas sem grandes legislações, sem grandes limites, mas houve uma preocupação do governo de dar fundos às pequenas empresas. E o que fez funcionar aqui não foi a decisão de dar fundos, mas, de novo, o fato de que havia um cadastro eficiente e houve velocidade no envio dos cheques. A propósito, Paulo Afonso, a maioria dos cheques foi enviado por correio. Né? Por correio. Então, esse é um detalhe. Depois, aqueles setores que visivelmente foram implodidos, ou mais implodidos pela pandemia. Por exemplo, o setor da aviação, foi necessário um socorro grande aqui para as principais empresas aéreas, o setor de turismo, o setor hoteleiro. Ou seja, eu acho que não teve receita muito genial ou diferente na Alemanha, na Itália, no Brasil, nos Estados Unidos ou por aí afora. O que existe é melhor estrutura e mais eficiência para fazer os recursos chegarem a quem precisa ou menos eficiência para isso. Governador, o senhor está falando na simplificação, no apoio, enfim, na forma
de ser do governo americano, que não é perfeito, como não é perfeito em lugar nenhum do mundo. Mas eu vi um vídeo esses dias que mostrava uma pessoa fazendo o emplacamento do seu carro nos Estados Unidos. O senhor já deve ter passado por essa experiência, eu não sei se isso é de estado para estado, que aí nos Estados Unidos tem legislações próprias. A pessoa pagou o seu imposto, está recebendo o imposto do ano referente ao carro. Então ele recebeu pelo correio a placa, né, que ele mesmo trocou, ele mesmo colocou, e no próprio documento junto com a placa, no próprio envelope junto com a placa, já veio o documento de trânsito do veículo durante aquele período. Simples assim. Aqui, governador, quando o senhor emplacava carro aqui ainda, né, o senhor deve lembrar o suplício que era e que não mudou em nada, absolutamente. A questão cartorial aqui no Brasil ainda é prioritária, né? E isso é uma das coisas que eu admiro, a simplicidade da administração pública nos Estados Unidos em alguns setores. Não estou dizendo que em todos, até porque eu não tenho grande conhecimento. Olha, esse aí tá aí. Por coincidência, recebi ontem. Que maravilha, né? Tá aqui esse quadradinho amarelo, significa que até julho de 2021 o carro está absolutamente em dia, e aqui na parte de baixo já é o registro do carro, que vale por um ano. Maravilha. De novo, a gente tem muitas amarras a vencer no Brasil, né? A questão, por exemplo, e os meus amigos de cartórios vão ficar bravos comigo, né? Mas a certificação de que um documento é original ou não, de que um documento é verdadeiro ou não, os Estados Unidos têm a figura dos notários. São pessoas que fazem um curso, elas estão em todos os lugares da cidade e elas autenticam. Você leva o documento e tal, que é uma coisa super barata e super rápida. Então, nós temos uma tradição que vem dos nossos queridos amigos portugueses, né? Nós gostamos de uma democracia, nós gostamos muito de fila, a gente adora uma fila, bater papo em tempos pré-pandemia. Então, há uma renovação. Eu, às vezes, fico me perguntando, né? Como todo mundo se pergunta, quer dizer, no pós-pandemia. E aí vem aquela história das pessoas dizendo, olha, precisamos voltar ao que era. Eu, honestamente, não gostaria que a gente voltasse ao que era. Eu acho que a pandemia tem que ter ensinado alguma coisa. Quando 73 mil brasileiros já morreram, não é possível que isso aconteça e, em homenagem a eles, não se mude nada. A gente fica aí falando, com razão, como os médicos estão sendo heróis, os enfermeiros, o pessoal do SAMU. Mas, tá bem, o que a gente vai fazer em homenagem ao heroísmo desse pessoal? Vai deixar o sistema de saúde continuar como é? O que a gente vai fazer em relação aos milhares e milhares de empresas pequenas ou de informais que estão fechando? Não é possível que a gente pegue ali um dia e diga, ok, acabou a pandemia, segue o jogo e nada muda no jogo, né? Não seria honesto, não seria justo com os milhares de mortos que a gente sequer está conseguindo sepultar. Agora, infelizmente, o senhor tem razão, porque não se vê nada nesse sentido. Não se vê ninguém pensando no futuro. Só estão pensando, termina a pandemia. É isso, esse é o mal do Brasil. Ninguém projeta. Eu sou um cara otimista, estou com 85. Eu quero chegar no mínimo até os 100 jogando meu futebol. Aí ontem fui um programa de televisão, mas o senhor não pode ter 85 anos. Aí peguei a carteira. Mas por que eu não posso ter? Porque o senhor não pensa como 85. Né? Esse é o problema do Brasil. Quando chega numa certa idade,
Eu continuo trabalhando e vou continuar até morrer. O problema do Brasil é que as pessoas são doutrinadas que, quando chegar a determinada idade, terminou a vida. Né? Isso, para mim, me parece um equívoco. Eu acho que Agora, esse... eu acho que a gente também tem que pegar razões de otimismo sempre, né? Esses problemas todos que existem e que foram agravados pela pandemia, eles também levaram a algumas situações novas. Quer dizer, o debate, talvez tenha havido mais debates, lives, conversas nesses últimos 3 ou 4 meses do que havia antes. Eu vejo que há um esforço grande de combater radicalismos, seja à esquerda, seja à direita. Eu vejo surgirem muitas iniciativas de pessoas que não são de extrema direita nem de extrema esquerda e que estão dizendo: vem cá, será que não dá para conversar no Brasil sem ficar berrando, sem ficar gritando? Será que não dá para divergir sem odiar? Será que não dá para realmente conversar? Então, acho que isso é uma coisa positiva. Acho que a aproximação das pessoas das redes sociais, independente da idade, independente da posição, também é positivo. E essas coisas, depois que saem da caixinha, elas não voltam para a caixinha. Né? O que vai acontecer, sei eu lá. Mas, insisto, acho que seria triste se nada mudasse. Há realmente alguns fatos positivos acontecendo. Eu tenho a impressão que o próprio cansaço do Brasil com essa coisa do ódio. Esses dias eu vi um jogador de futebol, um ex-jogador de futebol, Ruga, o Juninho Pernambucano, né? Deu uma entrevista, sei lá por que ele deu, por que ele tocou nesse assunto na entrevista, mas dizendo que parou de almoçar ou jantar com 8 ou 9 parentes por causa de política, que os almoços de família e tal ele não pode. Não me inter... Eu até sei qual é a posição política dele, mas não interessa aqui se ele é de extrema direita ou de extrema esquerda. Interessa que, meu Deus do céu, como é que é o negócio? Eu parei de falar com partes da minha família porque eles são ou contra ou a favor. Então, eu acho que essas coisas, eu não sei se eu acho ou se eu espero, mas eu no mínimo espero que essas coisas, esse longo confinamento a que cada um de nós está submetido, ajude numa reflexão e ajude a melhorar o ambiente no Brasil. Se puder ajudar a melhorar o meio ambiente, também é bom. Vereador, tem uma pergunta aqui da sua amiga Ângela Baldino. Tá? Grande Ângela. Nossa vice-presidente aqui, grande batalhadora. Eu queria só fazer uma pequena referência quando o senhor falou ao cartório. Não é para responder, é só para constatar. Governador, quando eu assino um documento que eu vou reconhecer no cartório, que não contenha valor, ele custa R$ 6,50. A reconhecer a mesma assinatura. Esta mesma assinatura reconhecida num documento que tenha valor custa R$ 24. A mesma assinatura, o mesmo reconhecimento. É para a gente pensar. Mas ela lhe pergunta o seguinte, vou ler como ela fez com essa intimidade que ela tem. Brito, o lado B dessa pandemia deixou evidente que a ciência e a pesquisa são fundamentais para a economia e a saúde de uma população. O Brasil está fora desse roteiro, mesmo com o Instituto Butantan, hospitais de ponta, que são apenas ações pontuais. Você foi presidente da Interfarma. O que o Brasil poderia fazer para entrar nesses clusters? Como mudar isso? O que você pensa sobre esse tema? Olha, o meu abraço para a Ângela. Essa pergunta da Ângela é a pergunta que decide que futuro o Brasil vai ter. Nós estamos fora da rota da inovação. Quem não inova vive de comprar o que os outros inovam e vive de vender apenas commodities. Ponto. Ponto.
Tá? Então, a rota da inovação, por que que ela o Brasil se afastou dela? Basicamente pela baixa qualidade da nossa educação, que gera baixa qualidade da nossa pesquisa, que gera baixa qualidade da nossa capacidade de inventar o futuro e vender o futuro para os outros. O mundo está dividido de uma forma simples. Aí está a questão da inteligência artificial. São as pessoas que estão desenhando o futuro, transformando o futuro em produtos e serviços, e uma maioria absoluta que fica fazendo atividades de menos importância econômica, de menos complexidade tecnológica, vendendo por quase nada a camisa que produzem para uma grande multinacional e comprando por muito o iPhone, o computador, o foguete, o sei lá o quê. Então, um dos grandes paradoxos do Brasil é o seguinte: tu vais ao MIT, tu vais ao Silicon Valley, tu vais à Califórnia, tu vais aos principais locais de pesquisa do mundo, e lá estão brasileiros, cientistas super bem respeitados, uma meninada ótima e tal. Eu visitei esses locais várias vezes nos últimos anos. E aí tu pega lá o brasileiro, sai para almoçar ou jantar com ele, ou na própria reunião, e diz: vem cá, tia, por que tu está aqui e tu não está no Brasil? Sabe, porque no Brasil eu não tenho condição de fazer o que eu faço aqui. O pesquisador no Brasil, ele é um herói, ele é um sobrevivente. O pesquisador que está aí, na URGS, na PUC, na Unicinos e por aí vai, por mais que as universidades se esforcem, chega uma hora em que ele diz: meu Deus do céu, se eu estivesse participando lá fora, não há um reconhecimento, inclusive social, à figura do pesquisador. Agora eu espero que melhore um pouco com a pandemia. Tanto é que a gente apelidava no passado o pesquisador de professor Pardal. Até o apelido era para menos. Tá? Isso vem da falta de qualidade da educação. Os países que avançam na pesquisa são países que avançam na matemática, na física e na química. A matemática, a física e a química são odiados por 11 de cada 10 brasileiros. E a ciência ou vem por um desse caminho ou vai pelo outro. O incentivo à pesquisa tem que ser um incentivo ao risco. O seu Ruga tem que parar de fazer do jeito que faz e arriscar fazer de um jeito novo. Só que o risco, quando dá certo, deixa o seu Ruga ainda mais rico. Mas se der errado, quebra com o seu Ruga. Então, o risco tem sempre políticas. Exemplo, nos Estados Unidos, existe um fundo de 100 bilhões de dólares por ano, para apoiar que o pessoal saia tentando descobrir remédio novo. De cada 10 mil medicamentos que são pesquisados, só um dá certo. Alguém tem que pagar o fracasso dos 9.999. Então, tem a questão do risco, tem a questão da educação. Também é verdade que muito empresário, eu não estou dizendo que seja a média, nem que sejam todos, mas muito empresário também detesta risco, gosta mais do BNDES do que do risco. Né? Então, também tem esse aspecto na cultura brasileira. São sempre os mesmos, né? Hein? São sempre os mesmos. É verdade. E, geralmente, a gente encontra eles nos jornais. Nem sempre na melhor página. Né? Então, a coisa da inovação ela é absolutamente preocupante. Os meus filhos, meus 3 filhos, estão agora fazendo a pesquisa de universidade, porque ano que vem eles vão para a universidade. A gente fica olhando os campos, o perfil acadêmico, e meu Deus do céu, né? Claro que eu sei que existem algumas poucas universidades fazendo um grande esforço, e no Rio Grande do Sul isso é muito presente. Essa questão do esforço para colocar Porto Alegre, São Leopoldo, Grande Porto Alegre, no rumo da inovação, é uma coisa linda, sabe? Eu bato palma de longe, mas é muito pouco.
o Paulo Afonso tem participação nessa questão de de propriedade industrial. Nós praticamente não registramos patentes. O nosso número de inventos feitos por brasileiros no Brasil é absolutamente ridículo. Nós estávamos no lugar 30 e poucos no Brasil, atrás de países, bem, para não ir longe, atrás da Argentina, atrás da Colômbia, atrás de outros países latino-americanos. Então, desculpa, Ângela, que eu fiz um comício aqui, mas é porque esse tema, para mim, é o tema que define o futuro. Nós temos uma agricultura maravilhosa e nós vamos alimentar o mundo, ok. Não é suficiente. Graças a Deus que a gente tem, porque se não fosse isso, é tragédia absoluta. Mas o futuro do Brasil vai ser feito sem exportar? Não. Sem exportar inovação? Não. E de onde vem a inovação? Governador, eu trabalho há 48 anos nessa área. E há 48 anos nós estamos parados. Estamos parados. Com essas referências que o senhor fez, algumas coisas aqui e ali que são meritórias, que estão, mas o resultado é pífio. É muito pequeno, é muito pequeno. Continuamos ainda, quando se quer inovar, pega um avião, o que está acontecendo lá fora, vem aqui, faz um contrato de transferência de tecnologia e seguimos em frente. E não fica nem com a memória, porque pega a receita de bolo, né? Então, mas isso é uma questão de consciência, mas não é o tema da nossa conversa, que isso daria um seminário até, não seria só uma live, né, governador? Infelizmente, é assim. Quando nós fizemos a lei, o projeto de lei, da atual lei da propriedade industrial, concedendo patente farmacêutica, que até então não era concedida, né? Nós tivemos divergência de ambos os lados. Inclusive, tive muito contato com a Interfarma, né, que na época era presidida pelo Jorge Raimundo e pela Abifina, do Nelson Pereira, enfim. E tínhamos divergências de ambos os lados. E o que se falava naquela época? Bom, o Brasil faz, e é barato o medicamento, porque não paga patente. Em compensação, não tem acesso às coisas mais modernas, né? E se limitar, aliás, se abrir, nós teremos, então, acesso a medicamentos mais modernos, o que é verdade, está acontecendo no Brasil, e nós incentivaremos a indústria brasileira a pesquisar e a criar coisas novas, o que não aconteceu. Continua a indústria brasileira, na sua grande maioria, importando da China, da Índia ou de outros países os sais e dosando aqui, e são os famosos genéricos e que tais. Ou seja, se abriu a possibilidade, entende, para que a inovação fosse criada aqui dentro. E não houve essa percepção e não ocorreu. É isso, talvez, governador, que o senhor está se referindo muito bem nas suas colocações, é que falta se ter uma percepção de mudança, entende? Nós não podemos retroceder, nós temos que dar um passo à frente. E para dar um passo à frente precisa ter coragem e incentivo. Mas veja, imagine que, e eu sei que eu vou mexer num abelheiro ao falar nisso, mas imagine que amanhã um governante decidisse que o número de aulas de matemática vai duplicar ou triplicar e que a nota mínima em matemática vai ter que aumentar e começasse um programa de qualificação dos professores, principalmente em matemática, física e química. Qual seria a reação no Brasil? Vamos começar pela reação das mães. Os países que romperam a barreira da inovação romperam produzindo a única coisa que produz inovação, chama-se cérebro. Por que os americanos fazem esse salto extraordinário? Não é porque os americanos são mais inteligentes do que ninguém, é porque eles tiveram uma política agressiva. Os mais inteligentes chineses, os mais inteligentes brasileiros, os mais inteligentes daqui e dali, eles vão trazendo. Vai para o MIT, vai para a Califórnia e começa a olhar as pessoas. Aquilo ali parece um catálogo dos seres humanos. Tem gente de tudo que é lado.
atraídos pelas universidades e atraídos também com a possibilidade de ganhar dinheiro. Porque aí tem um problema das nossas universidades que morrem de medo de falar em parceria com a iniciativa privada. Aqui, e em vários lugares, o sujeito se tornou o maior especialista do mundo, não sei em quê, descobriu uma coisa nova, não sei em quê, ele vai ter participação no lucro dessa coisa nova. Vai discutir ter uma parceria privada com a maioria das universidades brasileiras, vai levar 20 anos discutindo. Então, os países que avançaram, né, por que a Alemanha tem uma condição diferenciada? Porque tem uma enorme base industrial em cima de química, em cima disso. É verdade que a questão das guerras também influenciou. Por que os americanos têm, por conta dos cérebros que reúne, vê a confusão que está dando aqui nos Estados Unidos, agora que o Trump inventou essa história de mandar embora estrangeiro. As universidades todas estão entrando na justiça, não me tiram os estrangeiros daqui. E não é só porque eles pagam, é porque eles pagam com contribuição intelectual. Exemplo de Singapura, exemplo da Coreia, não tem um caso na história do mundo em que a inovação não tenha vindo, a não ser que alguém acredite na história da maçã que caiu na cabeça do Newton, né? Que não venha de qualificação na educação para gerar cérebros que gerem inovação. Governador, nossa conversa está muito interessante, muito interessante. E diga uma coisa, como jornalista, o senhor vem acompanhando o papel da imprensa na cobertura do governo federal. O senhor vê o papel da imprensa hoje, entende, referente especificamente a esse governo, que o que a gente está vendo há uma certa mudança, né, de conduta e posicionamento quase que generalizado. Eu acho que a imprensa, evidentemente, não ia deixar de sofrer as consequências dos ânimos muito acesos que estão aí, né? A temperatura esquentou, a temperatura que a gente vê nos jornais, na televisão, nas redes sociais, esquenta junto, né? Então, esse é um dado. Eu, por exemplo, respeito muito o Hélio Schwartzman, né? Mas não acho que seja legal desejar a morte do presidente da República. Por outro lado, as trapalhadas feitas pelo governo no campo da liberdade de expressão motivam que a imprensa se defenda atacando. Então, a gente tem um jogo de reação e contra-reação, né, em que a imprensa merece todos os aplausos do mundo, a imprensa brasileira, por defender a liberdade, por defender a democracia, por defender o judiciário, e isso é correto. Mas, por outro lado, né, a gente tem também uma certa partidarização que decorre muito do clima. O que eu acho fundamental é a gente entender que, hoje, a informação no Brasil, e isso não é só no Brasil, que nos Estados Unidos é a mesma coisa, tem dois tipos de informação. Tem um tipo, que, aliás, nem devia ser chamado de informação, que são tribos virtuais, às vezes são gangues, às vezes são só torcedores, às vezes são apaixonados. Esses aí usam a rede social e usam a imprensa para dizer apenas o que querem, apenas reconhecer o que pensam e desqualificar os outros. E isso tem a direita, como teve a esquerda recentemente. Isso aí não contribui, porque isso aí é um jogo de tribo. Eu, esses dias, dei numa entrevista aí para Porto Alegre um exemplo, dizendo assim, no campo da informação acontece mais ou menos o mesmo que acontece em alguns grenais. Aqueles que ficam brigando do lado fora do estádio,
esses não ajudam o futebol. O futebol é ajudado pela torcida mista. Pelo fato de alguém sentar de camisa azul e o outro do lado de camisa vermelha, os dois quererem ganhar e nem por isso ficarem se matando. A política é um pouco essa história. Se o Grenal brasileiro for disputado com gente trocando ódio na porta do estádio, a gente perde o jogo. Nós precisamos construir torcidas mistas, onde haja espaço para ser gremista ou para ser colorado, onde o gremista torça e berre pelo Grêmio, é o meu caso, e onde o colorado torça e berre pelo Inter, mas onde haja respeito. E o que essas redes sociais criaram muito foi uma falta de civilidade no debate. Então, o ambiente todo, e com isso volto à pergunta, o ambiente todo está poluído por essa radicalização, né? E essa radicalização é emburrecedora. Não, se o Ruga disse isso, está errado. Mas por que está errado? Porque foi o Ruga que disse. Não, mas se o Paulo disse isso, muito bom. Só o que o Paulo disse? Não me interessa. Se é do Paulo, é bom. Se a marca é Sica, Bons Produtos indica, esse negócio não vale muito para a política, não vale para o raciocínio. Fale um pouquinho. Eu adoro o Ruga, só que o Ruga disse um negócio aí que eu não concordo. Não, para aí. Eu até não gosto do Paulo Afonso, mas o Paulo Afonso disse um negócio aí que eu tenho que admitir. Eu acho que é esse amadurecimento democrático que eu espero que também, depois dessas coisas de Bolsonaro para cá e Lula para lá, e Lula para cá e Bolsonaro para lá, que, pelo amor de Deus, a gente crie uma torcida mista no Brasil. Governador, infelizmente nós estamos quase no final da nossa live, até para lhe liberar, professor, seus compromissos aí. Mas eu vou fazer duas perguntas que o senhor pode responder, depois de fazer os seus comentários finais. Mas antes disso, eu queria lembrar um fato, né, que talvez pouquíssimas pessoas tenham presenciado ou tenham visto ou saibam disso. Uma ocasião, eu estava indo daqui para Brasília, quando tinha aquele voo direto ainda para Brasília. O senhor era deputado. O senhor era deputado, e o senhor estava assim, eu estava na fileira da direita, e o senhor estava na fileira da esquerda, acho que uma ou dois bancos na frente. E eu vi que o senhor entrou com uma pilha de jornal. Se o senhor não fosse jornalista, ia dizer que o senhor era jornaleiro, né? Porque pela pilha de jornal. E o senhor, durante o voo inteiro, eu vi isso, eu falei observando, o senhor abria o jornal, lia, fechava, lia, rasgava, botava aqui, botava fora. Abria outro jornal, lia, não sei, rasgava, né, e saía do avião, deixando aqueles jornais e levando só o que lhe interessava durante o voo. Hoje a gente faz isso, né, procurando no Google, na internet, fazendo, né? Mas naquela época, né, esse hábito o senhor tinha. Lembra disso? Eu não só lembro, como eu tive problema, porque aí eu, muito idiota, resolvi comprar um estilete. Porque facilitava rasgar o jornal. Aquele estilete que... E aí um dia me pegaram, aí no aeroporto de Porto Alegre, passando lá no sistema lá, aquele de inspeção de bagagem e tal. Aí foi uma coisa inesquecível para mim. Eu tentando explicar para a pessoa que aquilo era para rasgar jornal dentro do avião. E a moça lá, o rapaz, não me lembro, achando que eu era... Para sequestrar o ET. Eu era o primo um ET nascido em Santana do Livramento. Mas era assim. E hoje eu continuo fazendo isso. O meu dia sempre começa lendo 4 ou 5 jornais e, enfim, tentando saber um pouquinho do que está acontecendo nesse mundo desafiador e maluco. Governador, 2 perguntas para o senhor e depois os seus comentários finais. Primeiro, o que mudou no país de bom e ruim a partir do momento em que o senhor passou a residir nos Estados Unidos? A primeira. E a segunda, o senhor acredita na reeleição do Trump? A primeira resposta, o que mudou depois que eu saí, que deve ter melhorado, né? Veja, eu acho que, de novo, eu me recuso a achar que o passado era melhor do que hoje. Me recuso. O dia que a gente aceitar isso, aí tem que
Tem que fechar o boteco. Tem que fechar o boteco. O que eu acho que o que piorou muito foi essa coisa da radicalização, e, ao mesmo tempo, o que eu acho que começa a melhorar é essa coisa da radicalização, porque eu, como disse há pouco, eu espero que as torcidas brasileiras se deem conta de que deu para isso, sabe? Chega disso, né? Então, o que melhorou ou piorou, a lei da saída foi isso. Hoje, o Trump perde a eleição e perde bem, né? Perde bem, porque ele está somando 3 problemas sérios, né? O grande trunfo dele era a economia dando show, ainda que grande parte da recuperação econômica se deva ao Obama. Perdeu isso. E os 3 meses e 10 dias que a gente tem pela frente não parecem suficientes para uma retomada econômica nos Estados Unidos, até porque a pandemia está tendo um novo ciclo, infelizmente, de alta. O segundo problema é exatamente a pandemia, a forma como ele foi errático, confuso, negacionista e tal, nessa questão da pandemia. E o terceiro é o chamado estilo Trump, quer dizer, que serve para eleger, mas também serve para assustar pessoas. Os democratas estão fazendo um grande acerto na escolha do candidato, no seguinte sentido: o Biden é o sujeito ideal para, depois de uma grande pancadaria, chegar como o sujeito, vamos devagar, vamos com calma, vamos com paz. Ou seja, ele une todos os democratas, porque a questão dos democratas não é eleger o Biden, é demitir o Trump. E ele conquista parte dos republicanos moderados pelo jeitão dele, né? Une os democratas, porque, na verdade, o que une os democratas é a rejeição ao Trump, e ele não assusta aos republicanos, digamos, moderados. Ruga, quer fazer um... Não, fiquei feliz em revê-lo e espero, quando o senhor vier ao Rio Grande do Sul, poder recebê-lo aqui juntamente com o Paulo Afonso. Governador, foi um prazer enorme revê-lo, escutá-lo. A gente, mais uma afirmação que caiu. Lamentavelmente caiu. Foi muito bom.